Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia 2. Espero que vocês estejam todos bem, porque eu estou ótima. Bom, gente, eu vou falar aquele textinho que eu sempre falo no começo, que é... Caso vocês não tenham visto nossas aulas passadas, elas estão disponíveis no YouTube e no Moodle, ok? E elas vão ficar disponíveis para que vocês possam estar vendo, revendo quantas vezes vocês acharem necessário. Também não se esqueçam de, durante essa aula, vocês anotarem o que vocês acharem importante e, se possível, de fazerem os mapinhas mentais que eu venho pedindo desde a nossa primeira aula, porque vão ajudar bastante na hora da prova, ok, gente? Outra coisa, vamos tentar não decorar a matéria, porque se a gente decora e chega na hora da prova e está escrito de uma forma diferente, a gente não vai lembrar, porque a gente vai decorar exatamente do jeito que o professor falou. Se estiver escrito qualquer coisinha de uma forma diferente, a gente não vai lembrar, ok? Agora, se a gente entender, indiferente da forma que esteja escrito, a gente vai olhar e vai falar, meu Deus, eu vi isso, então eu sei como que responde isso daqui. Por quê? Porque foi uma coisa que eu estudei, que eu entendi. Beleza, gente? Mas agora vamos parar de enrolar e vamos ao tema da aula de hoje. A nossa aula de hoje será sobre humanidade e ambiente, para finalizar o tema ecossistemas, ok? Bom, gente, os impactos ambientais gerados pelo homem afetam diversos ecossistemas. Isso nós sabemos, né? O que acaba acelerando a extinção de algumas espécies e ameaçando dessa forma o equilíbrio da natureza. Alguns ecossistemas, gente, possuem grande resiliência. No caso, eles possuem uma capacidade gigantesca de se recuperar após um impacto ambiental. Como nós falamos na aula passada sobre alguns biomas brasileiros que têm a capacidade de, mesmo passando por queimada, eles voltarem, né? Eles voltarem a brotar, enfim, por conta de uma adaptação das plantas locais. Alguns animais também têm a capacidade de conseguir se defender desses fenômenos de uma forma melhor do que outros, né? Bom, gente, beleza, então nós temos ecossistemas que possuem uma capacidade grande de se recuperar, mas nós também temos outros que não possuem capacidade de se recuperar. Beleza, gente? Bom, a extinção das espécies é uma coisa natural, né? É uma coisa que vai acabar acontecendo com várias espécies, que que já aconteceu anteriormente, antes da ação humana, porém, com a ação humana, no caso, vem acelerando consideravelmente esse processo, né, de uma forma não natural, o que dificulta o restabelecimento do equilíbrio ambiental. Por quê? Porque o ser humano ele está fazendo com que os seres vivos eles sejam extintos muito rapidamente, o que faz com que o meio não se acostume com aquilo ou não encontre uma outra forma de alimentação, uma outra forma, enfim, né? E um dos motivos, então, dessa extinção é a perda de habitat, que nós vimos na nossa aula passada a respeito dos biomas, quando o ser humano ele vai lá e ele quer fazer aquela cidade crescer. O que ele faz? Ele pega e começa a desmatar a área próxima dali para colocar casas no local, ou qualquer outra indústrias, casas, enfim. O que acontece é que com esses animais que estavam nessa mata, eles vão acabar perdendo sua moradia, né? E eles vão migrar para as áreas próximas de reserva onde não foi desmatada, onde ele tem uma capacidade de sobrevivência. Mas acaba que quando eles chegam lá, eles começam a competir com outras espécies ou com outros animais, e dessa forma eles podem também entrar em um processo de extinção. Por quê? Porque ele vai chegar lá e ele vai ter outros animais da mesma espécie que eles vão ter que competir, por exemplo, pela mesma alimentação, pela mesma fêmea, pelo mesmo espaço. Também vão ter outras espécies com nichos parecidos, que vão competir, então, por espaço, por alimentação, por moradia, enfim. O que acaba fazendo com que pelo menos um dos lados seja extinto, ok? Eu vou deixar aqui uma imagenzinha para que vocês possam ter uma base do que eu tô falando, ok?
Bom, gente, essa imagem aqui, ela expõe as espécies, né, que elas são ela está expondo, no caso, com o desmatamento, as espécies que são adaptadas ao interior da mata, né? Como vocês podem estar vendo, a mata que inicialmente era densa, ela foi desmatada, ficando com uma área muito pequena de mata. Então, os animais que eles viviam no interior, então, dessas matas, eles acabam ficando expostos, o que também pode acelerar a extinção deles, ok? Outro mecanismo que gera impacto ambiental é a introdução de espécies exóticas a essas regiões, ok? A esse ecossistema. Essas espécies, elas não evoluíram nesse ecossistema, elas foram introduzidas ali, né? E elas podem competir diretamente com espécies nativas. Por quê? Porque elas podem ter um nicho muito semelhante. Então, elas vão se alimentar de coisas parecidas. Elas vão habitar áreas semelhantes, né? Além do que elas podem ser territorialistas, elas podem ser agressivas, que é o caso do tucunaré, né, que é uma espécie nativa lá das bacias amazônicas e foi trazido para o Rio Paraná. E ele é um peixe extremamente agressivo, ele é um peixe extremamente territorialista, ele se alimenta de muitos peixes que eram alimentos de espécies nativas ou de muitas plantas que eram alimentos de espécies nativas, enfim. O que acaba gerando um desequilíbrio e acaba sendo negativo para as espécies nativas, ok? O resultado disso, então, pode ser o aumento populacional da espécie exótica, né, da espécie introduzida, o que vai gerar impactos ambientais, né, e pode acarretar na extinção de espécies locais. Ok, gente? Nós temos também como exemplo, além do tucunaré, nós temos ali o caramujo africano, que foi introduzido no Brasil. Nós temos também o exemplo do mexilhão dourado, né, que chegou no Brasil ali nos lastros de embarcações e hoje causam muito prejuízo, né, como entupimento ali de tubulações. Bom, gente, como resposta a isso tudo, aos problemas causados pela humanidade, ao desmatamento, a perda, então, de moradia desses animais, também a introdução de animais de espécies exóticas, né? Os ecólogos, eles vêm lutando para que exista área de conservação. Então, regiões protegidas por leis que impedem as ações do homem em determinadas áreas, né? Isso tem o intuito de conservar espécies vulneráveis. Então, a não introdução de espécies exóticas faz com que não tenha tanta competição, gente, ok? Também há áreas onde o homem não vai desmatar, o homem não pode desmatar, o homem não pode, tecnicamente não poderia poluir também, mas nós sabemos que, bom, se nós formos para o Paraná, quando eu vou para o Paraná eu sempre vejo, no Paraná tem muita área de reserva, né? E quando nós passamos ali nas rodovias, nós podemos ver animais, nós podemos ver a mata, mas nós também vemos muita poluição. Nós vemos lixos jogados na beira da mata. Outra coisa que nós vemos também, não com tanta frequência no Paraná, mas que nós também vemos em escala um pouco menor, mas incêndios causados por bituca de cigarro, ali na beirada da rodovia, em direção à mata, podendo causar problemas graves para os animais locais, né? Outro problema, também além da poluição do lixo, né? Que é um problema, mas é a poluição no geral ali, a poluição atmosférica, né? Que se dá principalmente devido à queima de combustíveis, o que eu falei,
na nossa aula passada, não, na nossa aula passada não, perdão, na nossa aula sobre o gás carbono, né, que é a queima de combustíveis fósseis para veículos, usinas, enfim, faz com que aquele carbono que estava lá quietinho, fora da atmosfera, por milhões de anos, volte à atmosfera, aumentando a quantidade de carbono na atmosfera, resultando em vários problemas. Por quê? Porque a gente acabou evoluindo ou se adaptando a uma atmosfera com pouco carbono, e o aumento desse carbono é prejudicial para a nossa saúde, então, e para a saúde de vários outros seres. Também, outro problema de poluição foi o que eu acabei de falar, que é incêndios, né, em vegetação, que, como eu disse, eu já vi poucas vezes ali nas áreas de preservação do Paraná, mas que nós vimos atualmente, não faz muito tempo, na verdade, nós vimos uma queimada feia que aconteceu aqui no Brasil, onde perdemos muitos animais, também não só a fauna, como a flora também foi gravemente afetada, né? Enfim, outros problemas, ali os gases, né? O monóxido de carbono, dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, né? Entre outros gases, outras partículas que estão ali presentes na atmosfera, que são os principais poluentes do ar. Infelizmente, nós não temos como retirar o carbono, por exemplo, da atmosfera, da mesma forma que aconteceu quando os dinossauros foram extintos, que não tinham uma matéria... Bom, enfim, eles não foram tão bem decompostos, eles ficaram ali preservados, algumas árvores também que geraram o petróleo. Então, por quê? Com isso, houve uma retirada muito grande de carbono. Por quê? Porque esses seres, eles acabaram respirando o carbono, né? Mas eles não liberaram novamente para a atmosfera. Então, a atmosfera, ela foi... os seres, no caso, eles foram se adaptando a uma situação sem eles. Mas nós temos como diminuir a liberação desses gases, o que não está acontecendo, obviamente. Nós vemos, né, que temos muitos veículos, muitos outros meios de queima também, e nós não vemos a humanidade muito interessada em cuidar para não poluir, enfim, né? E essa poluição, nós sabemos que ela pode causar diversas doenças respiratórias na população, né, gente? Inclusive, nós estamos vendo quantas pessoas com problemas respiratórios atualmente, né? Enfim. Alguns poluentes, né, também causam ali o que nós chamamos de buraco na camada de ozônio, né? Que são principalmente os CFCs, que são cloro, flúor, carbonetos, ok? Que é um composto baseado em carbono, que contém cloro e flúor, que é responsável, então, pela redução da camada de ozônio. E, antigamente, ele era usado em aerosóis e em gases também para refrigeração. E, atualmente, tem muitos países em que ele é proibido, ok? Ele foi substituído por CFC, né? Opa, por CFC não, perdão. Por HCFC, perdão, que é o hidroclorofluorcarboneto, e pelo HFC, que é o hidrofluorcarboneto, ok? Que também são prejudiciais para a atmosfera, mas não são tão prejudiciais quanto os CFCs, beleza? Então, em 1987, a partir do Protocolo de Montreal, gente, foi feito um acordo para substituir esses CFCs por esses outros compostos que eu acabei de falar, ok? Que eles são ali uma alternativa um pouco melhor, né? Ecologicamente mais adequada, assim.
Bom, gente, quando existe grande concentração de óxidos de carbono, de nitrogênio e de enxofre na atmosfera, pode ocorrer a chuva ácida, né? O que nós conhecemos por chuva ácida, que não derrete nada, mas pode causar prejuízos tipo, como corrosões de edificações, estátuas e outras estruturas revestidas ali de calcário ou mármore, ok? Também, além disso, né, pode acarretar na morte de animais suscetíveis, como os peixes, alguns plânctons, algumas plantas. Bom, é isso. E outra coisa, gente, com o aumento da poluição, né, com a poluição do jeito que tá, que nós sabemos, nós temos muito carros, indústrias e outros meios de poluição hoje, nós temos um fenômeno que ele é um fenômeno um fenômeno natural, só que ele é um fenômeno natural que, com isso tudo, acaba gerando um grande problema, que é um fenômeno chamado de inversão térmica. Estarei disponibilizando aqui na tela para vocês. No fluxo normal, o ar quente ele tende a subir, né, e levar a poluição junto. Mas o ar quente ele pode ficar acumulado em uma região mais alta, gente. Aprisionando dessa forma o ar frio que está embaixo dessa faixa, ok? O que, consequentemente, faz com que a poluição ela fique ali sobre as cidades, né? E ocorre, então, um aumento de doenças respiratórias, o que nós vemos hoje em grande quantidade, pessoas com problemas respiratórios graves, né? E principalmente devido a isso. Outro problema sério é o smog, que é caracterizado, pelo acúmulo de poluentes, né? De forma que esse acúmulo forme uma espécie de neblina, ok? Ou, no caso, um nevoeiro ali contaminado por fumaça, pela poluição mesmo, né, de indústrias e carros. Um local aqui no Brasil que nós vemos muito disso, eu que moro aqui do lado, eu vejo bastante, é São Paulo, né? A capital de São Paulo, ela está quase o tempo inteiro com uma neblina forte, que não é causado por conta do frio, ou, né, ela é causada por conta da poluição demasiada, ok, gente? Outra coisa que ocorre também em grandes centros urbanos são as ilhas de calor, gente. Isso ocorre devido à grande capacidade de absorção de calor pelo solo da cidade, né? Pelo asfalto, por exemplo. Gerando, então, um aumento considerável das temperaturas nesse local, ok? E tudo isso que eu falei acarreta também em um outro fenômeno que nós conhecemos como o aquecimento global, né? Que é um acontecimento, que é um fenômeno real, né? Causado pela elevação do efeito estufa, né? Eu tô deixando aqui uma imagem para que vocês tenham uma noção de mais ou menos como acontece esse processo, ok? Esse aumento. Se vocês olharem bem, vocês vão ver que o aumento médio é de 1 grau Celsius no mundo, né? O que pode parecer pouca coisa, né? Mas muitas espécies suscetíveis, então, eles podem desaparecer, né? Causando uma grande reação em cadeia, ok? Então, gases como o CO2, o CH4, o N2O, o CFCs, o H2O, né, atuam no efeito estufa, que naturalmente é fundamental para a vida na Terra, mas com o aumento desses gases, que foi o que eu falei lá naquela aula sobre o gás carbono, né, está ocorrendo o aumento desse efeito estufa,
e, consequentemente, o aumento da temperatura global. É um aumento insignificante para nós, né? 1 grau parece muito pouco, mas para algumas espécies é um aumento considerável, um aumento que pode acarretar na morte delas, ok, gente? Bom, gente, e agora vamos ver rapidamente aqui as fontes de obtenção de energia, ok? Bom, nós temos como fonte de obtenção de energia os biocombustíveis, as usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, usinas nucleares, energia eólica, energia solar, né? Eu vou falar brevemente sobre eles, ok? Os biocombustíveis, eles são feitos a partir da cana-de-açúcar, que é uma fonte renovável, né? As usinas hidrelétricas funcionam a partir da água que se movimenta, né? Estão movimentando, então, a água está passando, está movimentando os geradores de energia, causando um grande impacto ambiental para a fabricação das represas, ok? As usinas termoelétricas, elas queimam a biomassa, né? Para a produção de energia, contribuindo, então, com a poluição da atmosfera. Elas liberam o CO2, ok? As usinas nucleares, então, né? Elas possuem grande risco de contaminação ambiental. Ocorre a poluição térmica, né? Provocada na água. No caso, provocado nessa água que é usada para a refrigeração. A energia eólica, ela converte, então, a energia cinética do vento em energia elétrica, né? A partir da movimentação de grandes aerogeradores, né? Catavento, no caso, e causam grande ruído, mas é uma das melhores alternativas para a energia, porque é uma energia que evita a poluição. Você não tem a queima de nenhum combustível, você não tem a construção de nenhuma hidrelétrica, por exemplo, né? Que vai acabar, de nenhuma represa, no caso, que vai acabar afetando o ecossistema ali e também poluindo o ambiente. Você não tem a liberação de CO2, nem de poluição ali nucleares, enfim. Tirando a parte dos ruídos ali, é uma das melhores formas de obtenção de energia, ok? De transformação, no caso, né? E a outra é a energia solar, né? Que converte, então, a luz solar, a radiação solar, em energia elétrica. Claro, gente, que ela é um pouquinho complicada, por quê? Porque ela precisa de uma condição boa de iluminação solar, né? E ela tem também um alto custo para implantação desse sistema, mas esse sim essa é a melhor alternativa. Depois dessa, então, posterior a essa, é a energia eólica, ok, gente? Apesar do alto custo e de ela precisar de luz solar direta, ela é a melhor forma de obtenção, então, de energia. Bom, gente, além disso, a poluição da água e do solo também é um problema. Nós vimos, então, que entre as nossas formas de obter energia, nós temos muitas que nós consideramos limpas e não são assim tão limpas, e nós temos também algumas opções que são mais positivas para o meio ambiente, né? Então, agora, nós vemos que a poluição da água e dos solos é um grande problema, e nós sabemos que né? Por quê? Porque o ser humano, ele descarta seus resíduos de forma incorreta. Eles descartam na água, no solo, resíduos tóxicos, né?
produtos tóxicos, churume, que no caso são resíduos de lixões, o esgoto também são jogados em rios e mares, enfim, né? E são grandes problemas pro meio ambiente, para a biosfera, né, gente? Bom, outro grande problema é a bioacumulação. Algumas espécies de animais acabam acumulando metais pesados, fertilizantes e outros compostos em seu corpo. E esses compostos, eles não são metabolizados, né? Então eles ficam acumulados ali, sendo passado ao longo da cadeia alimentar, como nós vimos lá. Tem muitos compostos que eles são passados ao longo da cadeia alimentar, o que resulta em organismos lá no topo da cadeia alimentar acumulando muitos metais. Lembrando que o organismo que estiver lá no topo, que se alimentou por todos aqueles que se alimentou por aquele ser que se alimentou do outro ser, que se alimentou do outro ser, que tinha comido aquele que tinha comido, não, perdão, que tinha aqueles compostos dentro do seu organismo, ele provavelmente vai ter muito mais composto. Por quê? Porque ele não se alimentou unicamente daquele ser que estava abaixo dele. Ele se alimentou de vários seres daqueles e provavelmente vários daqueles seres também tinham esses compostos acumulados em seu organismo, ok, gente? E por fim, gente, por fim não, perdão, né? E quase finalizando aqui, outro problema é a poluição de rios, né? Que acaba na eutrofização, que é com o acúmulo da matéria orgânica, geralmente proveniente do esgoto, ocorre a procriação acelerada de fitoplânctons, né, e algas, deixando então a superfície esverdeada. Acho que vocês já devem ter visto um local que a água era aparentemente parada, um pouco suja, que forma um negócio que parece um limo, né, bem forte, um verde forte. No caso, são esses fitoplânctons e águas, né? Essa película, ela impede, então, a passagem de luz, causando a morte de algas, então, fotossintetizantes, né, que vivem em camadas mais profundas. Isso também compromete a liberação do gás oxigênio, né, provocando na morte, ocasionando na morte dos animais ali, como os peixes, ok? A grande quantidade de organismos mortos e a falta do gás oxigênio favorece o quê? A proliferação de bactérias anaeróbicas, que fazem a decomposição e liberam gás metano, que nós vimos também, que é um gás prejudicialíssimo ali para a atmosfera, né? Então, com isso, nós podemos perceber o desequilíbrio que a poluição causa nesse meio ambiente. Lembrando, essa poluição ela fará com que aumente, então, o número de algas e de fitoplânctons, que ocasionará na baixa de oxigênio devido à não passagem de luz solar para as plantas que precisam fazer, então, a fotossíntese, ocasionando na morte de todos os seres que estiverem ali, ou da grande maioria. Outro ponto que nós temos, né, para discutir aqui é o destino que é dado ao lixo urbano, né? A população ela vem crescendo rapidamente e o consumo do lixo também. Agora, durante a pandemia, então, nem se fala, né? Porque com mais pessoas em casa, o consumo de materiais que resultam em lixo, né? Por exemplo, eu vou comprar um biscoito, ele tem o plástico. Eu vou comprar um refrigerante, ele tem o plástico. O consumo desse material ali, desses lixos, é muito maior, gente. Ok? E o lixo, ele pode sofrer, então, a incineração, né? Ele vai para os lixões, ele pode ser incinerado, ele pode ser aterrado, enfim. E caso os aterros sanitários não estiverem impermeabilizados, né, ou o lixo for depositado em lixões, o processo de decomposição forma o que nós conhecemos por churume,
que é um líquido que penetra e que polui os lençóis freáticos. Esse churume, ele possui uma cor bem escura e um odor bem forte, que geralmente causa náusea para o ser humano, né? E ele é originado devido ao processo biológico, químico e físico da decomposição desses resíduos orgânicos, né? Liberado pelo ser humano, né, gente? Porque pela produção, o consumo demasiado, enfim. Bom, gente, nós temos como maneira de evitar esses problemas, né, do excesso de lixo nos centros urbanos, a coleta seletiva, a reciclagem, a compostagem. Hoje em dia nós temos também nos mercados as sacolas biodegradáveis. Também temos a opção de, quando nós formos ao mercado, nós levarmos a nossa própria sacola, ou nós comprarmos uma sacola que pode ser reutilizada várias vezes para diminuir, então, o lixo, né? A diminuição também dos plásticos e outros materiais que demoram tempo para ser decompostos, que poluem, que podem causar problemas para animais, não só para animais, né, mas para as plantas também, enfim, para nós mesmos, porque com esse churume indo para os lençóis freáticos, nós acabaremos nos contaminando também, enfim. É isso, gente, esses são os problemas causados, então, pela humanidade para o meio ambiente. Nós demos algumas soluções, nós vimos também quais são os melhores meios de energia, o melhor meio de consumo, as formas de diminuir, então, os problemas causados pela humanidade para a biosfera, né? E assim eu finalizo a nossa aula. Eu agradeço a todos pela presença e eu espero vê-los em nossa próxima aula.